Amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês abundantemente, abrindo o entendimento, abrindo o seu entendimento, para que você possa entender a sua palavra, para que você possa ter ouvidos para ouvir a sua santa palavra. Ouvidos espirituais, obviamente. Deus, minha amiga e meu amigo, Ele não quer simplesmente que você venha conquistar migalhas que este mundo oferece. Uma vez a mulher pediu a Jesus para libertar sua filha que estava terrivelmente endemoniada. E Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando aquela mulher de cachorrinha ou coisa semelhante. Ele estava apenas querendo deixar um exemplo claro, um ensinamento claro, objetivo para a humanidade. Mas aquela mulher, a reação dela foi gloriosa, porque ela disse: sim, Senhor, os cachorrinhos realmente comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas, por favor, tenha compaixão de mim. Ela com humildade falou: tenha compaixão de mim. E ela manifestou uma fé sólida, uma fé fundamentada na santa palavra de Deus. E Jesus disse: ó mulher, por causa dessa tua palavra, o demônio já deixou a sua filha. Quer dizer, a palavra daquela mulher, a reação daquela mulher que Jesus provocou, Jesus provocou uma reação e ela atendeu com a fé pura na palavra do Senhor Jesus. E a menina dela foi curada. O demônio deixou o corpo da menina por causa da palavra alicerçada, fundamentada, firme daquela mulher que, à primeira vista, podia ter sido chamada, poxa, de cachorrinho, mas não. Ela manifestou a fé que agrada a Deus, porque manifestou a fé na palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Porque Deus é espírito. Você sabia? Deus é espírito. Deus é espírito, quer dizer, Deus é saber, Deus é inteligência, Deus é palavra. Para exprimir o seu espírito, Ele nos dá a palavra dele. A palavra dele envolve a sua honra, a sua divindade, a sua grandeza, o seu poder. A palavra dele envolve toda a grandeza de Deus. Então, ele nos dá a grandeza dele, que é a sua palavra. E quando encontra uma terra que ouve essa palavra, que recebe essa palavra, que processa essa palavra, que obedece essa palavra, então Deus se torna realizado na vida daquela pessoa, ou melhor, daquela terra, entre aspas. Então é isso que eu queria falar com vocês, porque hoje pela manhã foi a palavra que Deus me deu. Deus me deu essa palavra e eu passo para vocês. Jesus disse assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, todo aquele, pois,
que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Homem prudente é o homem inteligente, que usa sua inteligência. Aliás, todo homem, todo ser humano é inteligente, mas nem todos usam a inteligência, infelizmente. Usam mais o coração, o sentimento. Então ele diz assim, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que é o homem prudente? É o homem que obedece, que usa o raciocínio, que segue a sua mente, coloca a sua mente, o seu intelecto, a sua razão à disposição de Deus. Ouve e pratica a sua palavra. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, preste bastante atenção. Você que é uma pessoa formada, você é um profissional da área médica, científica, um engenheiro, um dentista, um advogado, você que é uma pessoa, um profissional, a sua profissão foi alicerçada, você contraiu, você absorveu as palavras do seu professor, do curso que você fez, você absorveu as palavras e veio fazer de você uma pessoa competente. Você usou a sua inteligência na palavra da ciência e formou-se em médico, em dentista, em advogado, etc, etc, etc. Então, a sua formação intelectual, a sua profissão veio porque você ouviu a palavra que ensinou o curso que você fez. E aí você foi formado um homem instruído e você usufrui os benefícios da sua profissão. Perfeito, justo, corretíssimo. Agora imagine quando uma pessoa qualquer que mal sabe ler ou escrever, mesmo que ela nem saiba ler nem escrever, mas só pelo fato dela escutar a palavra de Deus, a palavra do Criador, e obedecê-la, então Jesus fala que este homem é semelhante ao homem prudente, ao homem sábio, ao homem inteligente que usou a sua razão, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe o que significa edificar uma casa sobre a rocha? Você sabe. Então diz aqui Jesus, o que aconteceu com essa casa? Diz que a chuva veio, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada. A casa foi edificada sobre a rocha. Rocha. Nem o mar destrói uma casa edificada na rocha, porque ela está fincada lá nas profundezas da rocha. A rocha é Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra fundamental que todo edifício nela edificada, ou nele, em Jesus edificado, permanece para sempre. Então, minha amiga e meu amigo, use a sua fé com inteligência, por favor. Não cansa não, é só você pensar, raciocinar de acordo com o próprio Deus. Fundamente a sua fé na rocha, em Jesus. Foi na rocha que Jacó teve o sonho, a visão. Jacó teve uma visão, um sonho, que viu os anjos descendo, ou subindo e descendo numa escadaria, e Deus no topo dessa escada. Então, a rocha, aquela rocha que Jacó colocou a cabeça, representava Jesus. Então,
minha amiga, meu amigo, a rocha que Jesus está tratando aqui é a sua palavra, é Ele, Jesus. Jesus é a palavra viva. Deus é Espírito, Deus é palavra. Deus é palavra, Deus é Espírito. Deus, a gente não pode ver, a gente não pode tocar, a gente não pode sentir. Mas a palavra a gente pode ler, a gente pode ouvir, a gente pode entender e a gente pode colocar em prática ou não. Vai depender de cada um. Vai depender de cada um. E você? Você tem colocado a sua vida sobre a rocha? Ou você tem colocado parte da sua vida na rocha, que é Jesus, e parte dela nas circunstâncias, nas coisas que o mundo apresenta? Você tem dividido a sua casa na rocha e na terra? Não, não pode ser. Não pode ser. Se você constrói a sua casa na rocha, ela vai permanecer mesmo vindo as chuvas, as tempestades, os ventos. Pode vir um vendaval que vier, mas a casa vai permanecer firme porque ela está alicerçada na rocha, alicerçada, fundamentada na rocha. É o que Jesus está falando. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas porque ela estava edificada sobre a rocha, ela não caiu, não caiu. De repente você é uma pessoa que começou bem na fé, colocando a sua vida na rocha. Você só olhava para a construção da sua casa, quer dizer, da sua vida, da salvação da sua vida, da sua alma. Mas, com o tempo, você virou o rosto por um momento e ficou observando os outros construtores que construíram suas casas na areia, e as casas deles foram construídas rápidas, muito rápida, e você ficou olhando, puxa, eu comecei a construir a minha casa aqui sobre a rocha, até hoje eu estou suando, gemendo para conseguir terminá-la, mas aquele ali começou ontem e já está a sua casa pronta, lá em cima. O erro dele não pode influenciar você. Você não pode se deixar levar pelos outros. Cuide da sua casa. Não fique olhando para a vizinha, para o vizinho, para o parente, para o ente querido. Não fique olhando para a vida de ninguém. Olhe para a sua fé, olhe para a sua própria casa. Essa casa é a sua salvação. Essa casa é a sua salvação. Você sabe que desde o início do nosso trabalho, desse ministério da Igreja Universal, eu trabalhei demais sobre esse assunto e Deus me fez lembrar hoje pela manhã cedo. E eu quero dividir com você. Não fique olhando para ninguém, minha amiga, meu amigo. Se você olhar para mim, se você colocar uma lupa em mim, você vai ver falhas, erros, porque eu sou humano, eu sou barro. O que há dentro de mim é um tesouro inesgotável, preciosíssimo, é ouro puro, é o Espírito Santo. Só que, se você observar o vaso, você vai ver que esse vaso é cheio de brechas, todo defeituoso. E o que você vai ganhar com isso? Nada. Mas se você olhar para o que há dentro desse vaso, aí são outros 500, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é a palavra. Então, construa a sua vida espiritual sobre a rocha e não sobre a areia. Porque aqueles que constroem sobre a areia, Jesus fala, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato. Homem insensato
é o homem que dá ouvidos à voz do coração, ao sentimento, usa a fé com sentimento, usa a fé com emoção, com blá blá blá, usa a fé aliada ao coração que é enganador. E aí você vê uma montoeira de gente crente no Senhor Jesus, mas caída, prostrada, fracassada, arruinada, vidas destroçadas. E você fica olhando para essas pessoas, você fica perdendo tempo com elas. Você entendeu qual é a mensagem que Jesus passa? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, emotivo, sensível, coração, que edificou a sua casa sobre a areia, porque assim são as pessoas emotivas, elas usam a fé com emoção, elas tentam praticar a palavra de Deus com emoção, com o coração. Ah, Deus falou no meu coração. Deus não fala no coração, isso é conversa fiada, para boi dormir. Deus não fala no coração, Deus fala no espírito, Ele fala na mente, no intelecto, na razão. Por isso Ele nos deu o espírito. Ele nos deu o espírito para que nós pudéssemos ter condições de entender a voz dele, de ouvir a voz dele, porque a voz dele é espírito, é de Espírito Santo, é do Espírito Santo para o espírito humano. Então ele fala no nosso espírito, ele não fala ao coração, porque ele sabe que o coração é enganador, é mentiroso, é cruel, é perverso. Então você colocar o seu coração, praticar a palavra de Deus com o coração, você vai se arrebentar. Mas não é a Bíblia? É a Bíblia, mas não é para você usar com o coração, é para você usar com inteligência, você parar, pensar, pesar, avaliar. Você quer tomar uma atitude de fé? Então pense, raciocine, leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo: meu Deus, eu não entendo isso aqui, mas eu quero entender para colocar em prática, o Senhor, por favor, me ensina. Se você fizer isso, você está usando a sua inteligência, o seu intelecto. E Deus vai honrar a sua oração, e Ele vai honrar esse desejo seu, porque você está querendo ouvir, obedecer a palavra dEle. Agora me dá raiva, desculpa lá, mas me dá assim uma revolta de ver tanta gente crente no coração. E é gente fracassada. Todos os que são crentes no coração são fracassados. Todos os que colocam a Bíblia, que agem a palavra de Deus de acordo com o coração, se arrebentam. Porque o coração é enganador. O coração é areia. Se você construir qualquer coisa no coração, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar, até os casamentos. Quantas pessoas casam com o coração e o que acontece? Divórcio. E às vezes até feminicídio. Quantas pessoas morrem porque casaram com o coração? Casaram por amor do coração. Assim também é a mesma coisa com respeito à palavra de Deus. Você não pode usar o coração, você tem que usar o intelecto, a razão, pensar. E essa é uma das maiores revelações que Deus me tem dado nesses últimos tempos, para não levar uma palavra emotiva às pessoas, mas uma palavra que obrigue as pessoas a pensarem, para que elas então possam tomar uma decisão certa. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, quantas pessoas nesse momento estão a dizer assim: puxa, bispo, eu tenho uma dúvida, eu tenho essa dúvida, eu tenho aquela dúvida. Todos temos dúvidas, todos nós temos perguntas, questionamentos, não é verdade? Isso é normal,
Mas há pessoas que querem usar as suas dúvidas e jogar em cima das nossas costas para receberem uma resposta que lhes agrade, para que, se por acaso der errado, a culpa é nossa. Essa é a realidade. Mas essa casca de banana eu não vou escorregar, não. Pode colocar à vontade que eu não vou pisar nela, não. Porque nós trabalhamos com uma fé inteligente, racional. Você tem dúvida, por exemplo, bispo, eu me casei, ou eu divorciei, mas me juntei com um homem e eu quero me batizar nas águas, mas ele não quer, ele não aceita a igreja, não sei o quê, e vem aquelas perguntinhas, eu posso tomar Santa Ceia, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não vou dizer o que você pode ou o que você não pode fazer, porque eu não sou juiz da sua consciência, eu não vou julgar você. Eu vou ensinar a palavra de Deus. Se você aprender, amém. Se você não aprender, vá procurar aprender. Vá procurar aprender para você então colocá-la em prática para que você venha receber os benefícios. Porque se você não praticar a palavra de Deus, você vai receber o quê? Nada. A sua casa vai ruir, vai cair e vai ser grande a sua ruína. É o que Jesus fala aqui. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Grande a sua queda. Então você está vendo aí pastores caindo, bispos caindo, prostituindo, roubando, fazendo tudo que não presta, tudo que é sujo, tudo que é imundo, mesmo conhecendo a verdade. Por quê? Porque colocaram a verdade no coração e não na mente. Processaram a verdade de Deus no coração, e o coração enganou, iludiu, processou, fez aquela mistura de engano e sensação de bem-estar, e hoje a pessoa está caída. Poxa, mas a pessoa era tão boazinha, tão bacaninha, por que caiu? Caiu porque não obedeceu a palavra de Deus, não obedeceu a palavra de Deus, seguiu os maus exemplos dos outros, então está aí caído. E não tem esse negócio de meu pé me dói, não adianta, ou você é ou você não é. Quem crê, crê, quem não crê, não crê. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê obedece, quem não crê não obedece. Essa é a realidade. Se você obedece é porque você crê, se você não obedece é porque você não crê. E não sou eu, e ninguém vai poder fazer você crer. Isso é uma questão pessoal. Ou você crê, Deus nos dá o direito, o privilégio de fazer a nossa própria escolha. Veja que Adão e Eva eram perfeitos, não tinham pecado, mas ainda assim eles tiveram o direito de escolher entre obedecer e desobedecer a Deus. A mesma coisa Deus está falando aqui. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Ouve a minha palavra e pratica a minha palavra. Então constrói a sua casa sobre a rocha. Então vem os problemas, vem as dificuldades, vem as tribulações, vem o inferno, não importa. Ela permanece firme porque ela está solidificada, estruturada, fincada na rocha que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora quem fica com lenga-lenga, com lelelé para lá, para cá, e fica querendo usar coração, essas pessoas acabam se arrebentando. E é isso que acontece agora. As pessoas usam o coração para tomar decisões. E aí, veja o que acontece. Destruição, caos, miséria, desgraça, vidas arruinadas, destroçadas. Mas conhecem a Bíblia. Eu vou dizer para vocês uma coisa, e eu vou falar aqui bem pertinho do vídeo, para você ver os meus olhos, preste atenção. O que mais tem nesse mundo é crente endemoniado. Todo mundo, por onde eu tenho passado, em todos os continentes, em todos os países que a gente tem passado, que nós já visitamos, que nós estivemos presentes fisicamente, eu encontrei crentes fracassados, pastores fracassados, missionárias fracassadas, gente fracassada, gente que conhece a Bíblia melhor do que eu,
mas vive uma vida de fracasso em fracasso. E pensam assim, o bispo é um homem de Deus, vai mudar a minha vida. Não, não vou mudar a vida de ninguém. Eu vou continuar fazendo o que eu venho fazendo há 57 anos, levando às pessoas aquilo que Deus me deu, o conhecimento da palavra. E quem praticar, recebe. Quem não pratica, não recebe. Essa é a realidade. Então, se você é abençoada, você recebeu fé, o Espírito Santo lhe deu fé na palavra dele e você obedeceu, graças a Deus você é abençoada. Mas se você recebe a palavra de Deus e segue o seu coração, segue os seus sentimentos, segue as emoções, segue aquela música para dar ouvidos ao coração, segue a voz do coração, que é o que o mundo canta por aí. O diabo ensina dentro das igrejas a seguir a voz do coração. E muitos bobos, ou a maioria dos bobos, seguem essa voz do coração e estão hoje na lama e não conseguem se levantar. Porque ouviram a voz do coração, ouviram a voz do sentimento, ouviram a voz da emoção, ouviram a voz da canção, e não a voz da razão, da inteligência, da prudência. Aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou, construiu, levantou a sua casa sobre a rocha. E quando vieram as chuvas, as tempestades, etc., bateram com ímpeto contra aquela casa, ela não desabou, porque ela estava fincada na rocha. Mas aqueles que constroem na areia são semelhantes àqueles que ouvem, mas não praticam. Ouvem, gostam, batem palmas, cantam, aleluia para lá, aleluia para cá. Jesus, eu te amo, Jesus é lindo, Jesus é muito lindo, 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 lindo. Minha amiga, meu amigo, se você ouve a palavra do Jesus lindo, mas não pratica, você vai ver o que é bom para tosse. Você vai ver, você vai experimentar a dor de barriga que você vai ter. E a sua vida vai continuar vivendo, não tem jeito, não há milagre que possa fazer, porque Deus é Espírito, Deus é Palavra, Jesus é o Verbo encarnado, é a Palavra encarnada. Quem obedece à sua palavra, segue, esse colhe os frutos da obediência, e quem ouve a sua palavra, mas não obedece, colhe os frutos da sua rebeldia, e ninguém pode fazer nada por ele. Não adianta ter pena, não adianta ter dó, não adianta ter misericórdia, nada disso. O que adianta é o seguinte, é a própria pessoa conhecer a verdade e obedecê-la. Do contrário, ela vai se arrebentar e ninguém vai poder fazer nada. E é por isso que Deus sofre. Deus sofre porque as pessoas têm sido rebeldes à sua palavra. Têm sido rebeldes à sua palavra. E o que isso pode fazer? E você, a pergunta é, a sua vida está sendo construída na rocha ou na areia? Quando você se formou estudando, queimando as pestanas, estudando mesmo, e se tornou um excelente profissional? Ou você é aquela pessoa que passou colando, ou até comprou o diploma? Você é um profissional fajuto, mentiroso, enganador? Então você é um mau profissional. Você tem um título de doutor, mas você não é doutor porcaria nenhuma. Você é doutor lixo, porque você não sabe nem a sua profissão, não sabe exercer a sua profissão. Então, parte para outro trabalho mais fácil. Então, você não é um bom profissional, você não é um profissional porque você ouviu, mas não obedeceu o ensinamento do seu professor, do curso que você fez. E é por isso que muita gente perde a vida aí, a 3x2, porque vai consultar com um médico que colou, que formou numa universidade na base da cola. Essa é a realidade. E quem ouve esse médico,
que não usa a razão acaba caindo também com ele. Bem, seja lá o que for, está aqui escrito. Vou deixar o texto aí registrado para vocês. Aquele que ouve a minha palavra e obedece é semelhante ao homem inteligente, sensato, prudente, que ouviu e praticou a minha palavra. É como se ele tivesse construído a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os problemas, ele resistiu porque estava construído a sua casa sobre a rocha. Você sabe, vocês são testemunhas, todos são testemunhas, o mundo é testemunha do que nós viemos passando, dos sofrimentos, das injustiças, das calúnias, das mentiras, das artimanhas do inferno contra a minha pessoa. Nós sofremos porque nós estávamos pregando a justiça, não foi porque nós roubamos, não. Nós não roubamos ninguém, não. Ninguém pode dizer que eu tirei 1 centavo de mim. Ninguém pode levantar o dedo contra mim, porque eu não fiz nada. O meu Senhor é minha testemunha. Eu não fui preso porque eu roubei o povo, não. Eu fui preso injustamente porque quiseram calar a minha voz. Essa é a verdade. Então eu passei pelo crivo do vale da sombra da morte, mas estou aqui vivo, graças a Deus. Vivo e forte, graças a Deus. Por quê? Porque eu tinha ouvido e praticado a palavra de Deus. Eu tenho ouvido e praticado a palavra de Deus. Só isso. Então eu fiz por onde merecer, a atenção de Deus. Porque se eu ouço a voz dele e obedeço, então eu tenho direitos, eu tenho méritos. Ele é obrigado a me abençoar. Ele é obrigado a cumprir a palavra dele. Agora, se eu ouço e não obedeço, então ele não pode fazer nada por mim. Então eu tenho fé para cobrar dele as suas promessas pelo que eu tenho obedecido. Agora, se eu não obedecer, eu não tenho fé para cobrar. Então, se você tem obedecido a palavra de Deus, você tem fé para cobrar de Deus a promessa dele. Você tem direito, meu Deus, está aqui escrito. Está aqui escrito, e eu sou obediente à tua palavra. Agora, se você não tem obedecido, o que você vai cobrar? Pense nisso, minha amiga, meu amigo. E vamos usar a fé com inteligência e não com o coração. Vamos ler a Bíblia com inteligência, não com sentimentos. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Deus abençoe.